Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no... Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, você, querido, querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 16 de janeiro do ano de 2016. Terceiro programa deste ano novo. Este ano que promete muitas coisas boas, um ano para que nós possamos encontrar e ter dias melhores. Eu, Ivanildo de Andrade, apresento esse programa desde 2013, desde o dia 15 de junho de 2013, e nesses 2 anos e meio temos levado, ou pelo menos tentado levar a você, querido ouvinte, informações e apoio, ajuda, esperança a respeito da questão da dependência química. O programa Tocando em Frente, ele aborda única e exclusivamente o tema da dependência química, Então abordamos tudo aquilo que for referente a este tema, tratamentos, recuperação, prevenção. Falamos com instituições que trabalham com a questão da dependência química, trazemos também profissionais, depoimentos, enfim. A intenção do programa Tocando em Frente é tornar o tema da dependência química mais acessível para a população, para que a gente consiga também mudar um pouco do estigma, da visão preconceituosa em relação a esta doença, tá? A dependência química é uma doença. Queremos agradecer, como sempre, na mesa de som, Lucas Martins. Boa noite. Boa noite, Lucas. Lucas sempre conosco, São Paulino, gente boa, que ajuda a comandar aqui essa nave, pilotando ali a mesa de som. No telefone hoje temos o Alex Braga, companheiro de muitas batalhas, está aí hoje. Ligue para nós, DDD 11 3932 1600. DDD 11 3932 1600. O Alex está a postos para atender dúvidas, perguntas. Participe conosco aqui ao vivo. E também agradecendo a nossa querida Sandra Catalano, a produtora do programa. Um grande beijo para Sandra. Pessoal, você pode entrar em contato conosco também, sabe por onde? WhatsApp DDD 11 98 371 9681. Repetindo, DDD 11 98 371 9681. Pelo Facebook, facebook.com/tocando em frente, facebook.com/tocando em frente. Você pode e deve participar conosco por lá também. Já agradecendo aí a sintonia da Adriana Moraes, da Valquíria Dias, do Ângelo Carota, que já estão aqui compartilhando, curtindo a nossa página. A Leia Alexandra, Ana Lúcia Galo, uma galera já está aqui curtindo as nossas postagens no programa Tocando em Frente. Poxa, na minha cidade, no meu estado, no meu país, não pega a Rádio 9 de Julho, não tem problema, a internet resolve todos os problemas hoje. Só você acessar o site bastidoresdoradio.com, radiosITVs.com. E no celular você pode baixar o aplicativo, Você baixa o aplicativo no seu celular e pode também ouvir o programa Tocando em Frente. Pessoal, hoje nós teremos, a participação no nosso programa de uma pessoa, de uma mulher, de uma grande lutadora, de uma grande guerreira, no que se refere à questão da dependência química, pelo menos aqui em São Paulo, mas acredito também em outras localidades, a doutora Heloísa Arruda. Isso mesmo, parabéns, aplausos, uma ilustre participação que nós teremos daqui a pouco. Ela é procuradora do Ministério Público de São Paulo.
A doutora Heloísa, ela foi a secretária, né, da Justiça e do Direito da Cidadania. Em 2013 ela era secretária quando em São Paulo foi instalado o programa Recomeço, né? O programa Recomeço que trabalha aí hoje, assim, é uma das referências na atuação como política pública para trabalhar com dependente químico. E a doutora Heloísa Arruda vai falar conosco justamente sobre isso, políticas públicas em relação às drogas, né? Então é isso, gente. Fiquem conosco, conectados conosco. Podem mandar mensagens, participando aqui ao vivo. Ligue no 3932-1600. E aí, com a sua pergunta, com a sua contribuição, enriquece também o nosso programa. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro breve intervalo, né? Ouvindo a música Enquanto Houver Sol. 3932-1600. Ligue. A rádio onde o ouvinte fala. Católica. O pensamento de hoje. O homem deve amar, porque quanto mais de amor é a sua vida, mais será agradável, poético e sem dor. Padre Tiago Alberioni. O amor transforma, o amor renova, o amor suaviza as agruras, as dificuldades. O amor nos capacita a superar as grandes dificuldades que a vida nos impõe. O amor consegue transformar tudo aquilo que é de negativo, tudo aquilo que é de pessimismo em esperança, tudo aquilo que é de rancor em gratidão. Então, devemos amar a nós mesmos, amar ao nosso próximo, amar ao nosso poder superior, amar a Deus. Fácil? Não é. Dia a dia, no nosso dia a dia, percebemos a grande dificuldade que nós temos para expressar o amor para com o próximo. E no caso da dependência química, a importância, né, de amar o dependente, de amar o familiar, de acolhê-lo e entender que ele é um ser humano, uma pessoa, um indivíduo que está sofrendo e que precisa ser amado. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Isso aí! Programa Tocando em Frente, hoje no dia 16 de janeiro de 2016, né? Estamos juntos nessa. Pessoal, antes de iniciar aqui o nosso programa com os nossos entrevistados, eu queria deixar aqui os meus parabéns para o pessoal do Movimento Vale a Pena, que lançaram uma ferramenta muito bacana essa semana, que é o Buscador Vale a Pena, né? Eles acabaram até sendo... saiu aí na Folha de São Paulo, deram uma entrevista hoje na CBN. Esse buscador, você colocando o CEP de onde você mora, esse buscador já consegue te dar de imediato um local para você encontrar tratamento. Ou seja, são 300 endereços, né? São 300 possibilidades que esse buscador está te dando. Então, buscador vale a pena. Vai lá na internet, procure Buscador Vale a Pena, lá do pessoal do Paulo Leme, né? Que fez este aplicativo, né? Esse programinha, né? Essa ferramenta que você pode usar aí na internet. O Buscador Vale a Pena. Você coloca o seu CEP e ali na região onde você mora, esse buscador já te dá de imediato um local para você encontrar apoio. É super simples, né? Super fácil de você manusear. É muito bacana mesmo. Então, quem puder ter essa possibilidade, vá lá e utilize o Buscador Vale a Pena deste movimento que está aí para ajudar quem está precisando. Bom, é isso, gente. Vamos então, né, chamar a nossa convidada de hoje, a doutora Heloísa Arruda, procuradora do Ministério Público de São Paulo, que vai falar conosco, né, sobre as políticas públicas sobre drogas. Boa noite, doutora Heloísa Arruda. Boa noite. Um prazer falar com os ouvintes.
Doutora Heloísa Arruda, meu nome é Ivanildo, sou psicólogo, apresento aqui o programa Tocando em Frente. Tive a grande oportunidade de ouvi-la o ano passado, né? Eu achei muito interessante, eu não tinha tido a oportunidade ainda de ter participado de um evento com a senhora, e eu fiquei extremamente cativado, né, pela sua fala. E para nós é uma grande satisfação, uma grande honra tê-la aqui conosco hoje. A minha mãe falava assim: Ivanildo, você tem que levar a dona Heloísa lá, ela é muito boa. Eu falei: mãe, espero que um dia ela possa ir. E hoje a senhora está aqui com a gente. É uma alegria estar falando com você, viu, Ivanildo? Muita alegria, agradeço muito o convite. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Bom, doutora Heloísa Arruda, procuradora do Ministério Público de São Paulo, já fui secretária da Justiça do Direito da Cidadania, né, aqui também do Estado de São Paulo. Participou desse momento aqui em São Paulo, quando se deu início, né, o programa Recomeço. Eu queria que você contasse um pouco para nós, né, como que o programa Recomeço surgiu, né? Como que se deu a ideia de termos o programa Recomeço? E para quem não conhece, né, explicar um pouquinho o que seria esse programa Recomeço e como que ele está inserido nesse contexto das políticas públicas. Ótimo. Então, esse programa surgiu de uma necessidade que foi percebida pela Secretaria da Justiça e pelas demais secretarias do Governo do Estado de São Paulo, de dar uma atenção maior e um suporte aos dependentes químicos e aos seus familiares. No ano de 2011, nós criamos na Secretaria da Justiça a Coordenadoria de Atenção ao Uso e Abuso do Álcool e Outras Drogas, e a partir daí nós vimos que haveria necessidade de ações integradas na área da justiça, da assistência social, da saúde, no apoio às famílias. Então, num primeiro momento, foi criado um centro para receber os dependentes químicos, e o objetivo era, acima de tudo, que eles tivessem um encaminhamento na área da saúde. Mas aí nós vimos que era pouco. Nós vimos que, além do atendimento na área da saúde, nós precisamos de ter também um atendimento jurídico, porque muitas pessoas, muitas mães principalmente, nos procuravam dizendo que os filhos não queriam ser internados, apesar de estarem jogados nas ruas, principalmente por causa da dependência do crack. Isso. E aí nós aliamos a isso o atendimento jurídico também, num espaço que é chamado de CRATOD, né, o Centro de Referência e Apoio ao Tratamento do Álcool e Outras Drogas, que fica ali no bairro da Luz. Da Luz. Doutora, exatamente. É justamente aí que talvez esteja o diferencial do programa, nessa viabilizar o tratamento via internação de alguém que, em tese, na prática, não tem ali talvez a condição de ter essa clareza de que naquele momento ele precisa de apoio. Exatamente. Nós convivemos com algumas situações, Vanildo, que foram muito dramáticas. Nós tivemos o caso, por exemplo, de uma moça que era até menor, ela tinha 17 anos, e ela estava morando embaixo de um viaduto, grávida de 8 meses. E ela se recusava a acompanhar as assistentes sociais na internação, não é? Assim, no encaminhamento médico que queria ser feito, que deveria ser feito. E foi necessária uma ordem judicial para que se promovesse, neste caso, uma internação compulsória, porque ela estava colocando em risco até a vida da criança, que estava na iminência de nascer. Esta criança nasceu, não é? Foi feita a internação, a criança nasceu com toda a assistência possível. Era uma criança que tinha sequelas por causa do crack, mas nós garantimos a vida dessa criança. Isso era muito importante. E também da mãe, não é? A partir do momento em que ela entrou no sistema de saúde, de assistência social e no apoio das outras entidades, como o Amor Exigente, ela conseguiu retomar o curso da vida dela. Por que mesmo esse tema é um tema bastante polêmico? Polêmico assim, né? Tem uma parte, alguns setores, né, que entendem como a internação
compulsória, involuntária ou até mesmo a voluntária, é uma maneira, uma forma de tratamento que de alguma maneira atinge essa liberdade, esse direito da pessoa de fazer uma escolha. Como que a senhora, como alguém da lei, da justiça, conseguiu criar, né, ferramentas? Foi difícil? Como que é para a senhora trabalhar, né, em algo tão complicado, tão complexo, para garantir esse acesso à saúde, a um tratamento das pessoas? Na verdade, a possibilidade de internação compulsória e involuntária tem previsão legal. Então, nós fomos cumprir o que a lei determina. A dificuldade que nós encontramos, acima de tudo, foi uma dificuldade de compreensão da sociedade, porque alguns segmentos sociais são favoráveis à liberação do uso das drogas. E também que a pessoa pode fazer o que ela bem entender da vida, não é? E isso torna, por vezes, famílias muito vulneráveis. Porque se uma mãe que tem um filho usuário de crack não tem mecanismos para internar esse filho, por vezes até de forma involuntária, ela fica totalmente desassistida. Eu digo assim, só é contra a internação involuntária quem não teve um filho dependente químico, por vezes jogado nas ruas, doente, e sem a menor possibilidade de decidir sobre o seu próprio destino. É só quem nunca teve um familiar ou um filho nessa situação que pode ser contra uma situação de internação involuntária ou até, às vezes, de internação compulsória, não é? Isso, doutor. E a partir do momento em que a lei existe, é uma possibilidade presente, o que nós fizemos naquele momento foi garantir o acesso das famílias ao sistema de justiça. Então, lá no CRATOD estavam juízes, promotores, defensores públicos, ninguém estava lá para maltratar ninguém. As pessoas estavam lá, agentes da justiça, para garantir direitos. Então, a defensoria estava lá até para verificar, está sendo cometido algum tipo de abuso contra o dependente químico e, chegada à conclusão de que a internação era necessária, ela, por vezes, foi viabilizada. Olha, e vou te dizer mais uma coisa, que foi muito interessante para nós. Por vezes, a pessoa era levada ao CRATOD numa situação de internação involuntária, mas a partir do momento em que era explicado a ela que ela seria tratada num estabelecimento adequado, que ela passaria por uma fase de estabilização do uso, na maioria das situações a pessoa aceitava o tratamento. Pois é interessante o que a senhora diz, né? Que, na verdade, isso que é importante, e o quanto, às vezes, a mídia ou os meios de comunicação não trazem essa fala. Existem leis, a senhora está falando de assim, algo muito bem embasado, com respeito à dignidade, com respeito aos direitos do cidadão. E o direito do cidadão é ter acesso à saúde. Então, é impressionante como às vezes algumas falas são distorcidas, né, doutora, para demonizar, na verdade, uma ação que é estritamente legal e só tem um objetivo, que é tratar a pessoa, dar à pessoa uma nova condição de vida. Exatamente. Naquele momento, foi necessário que nós fôssemos à imprensa, muitas vezes, explicar o que estava acontecendo. Mas nós sempre tivemos o apoio das entidades de ajuda mútua, como o Amor Exigente, que foi muito parceiro nosso e ainda é no programa do Governo do Estado de São Paulo, para acolher os dependentes químicos e os seus familiares. E nós tivemos um apoio irrestrito dos familiares dependentes químicos. Eles perceberam que o que nós estávamos fazendo era algo para o bem das pessoas, que nós queríamos tratar as pessoas, acolher as pessoas de uma forma eficiente, e nós abrimos um canal que não existia até então, né? Por vezes a pessoa precisava enfrentar uma fila para ter acesso ao defensor público, que ia fazer um pedido ao juiz muitos dias depois,
E nós sabemos que a dinâmica do dependente químico não é essa. O que nós sabemos é que, naquele momento em que ele decide, eu vou começar o meu tratamento, tem que ser ali. Nós temos que ter tudo à disposição dele. Naquele momento, que ele né? possa se tratar. Tem que ser de imediato, né, doutora? Exatamente. Tem que estar, exatamente. Porque é tão difícil para ele reconhecer. Doutora, falou em amor exigente, nós estamos na linha também com o senhor Miguel Tortorelli. Boa noite, senhor Miguel. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, doutora Heloísa. Parabéns, doutora. Parabéns pelo grande trabalho que você fez à frente da secretaria. Trouxe realmente uma luz, uma esperança para os dependentes e para as famílias dos dependentes. É o maior programa a favor dos dependentes, das famílias do Brasil. Parabéns, doutora Heloísa. Senhor Miguel, que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, a doutora Heloísa estava falando sobre essa questão, né, senhor Miguel, da internação. E o senhor como familiar, o senhor como vice-presidente do Amor Exigente, qual a contribuição, né, da doutora Heloísa, ou até mesmo como que as políticas públicas sobre drogas podem ajudar, né, as famílias do dependente químico, ou se o senhor teria alguma indagação até para direcionar para a doutora Heloísa? A doutora Heloísa foi um divisor de águas, viu, Ivanildo, quando criou o programa Recomeço. E realmente hoje nós temos essa esperança de colocarmos aqueles que não têm condições, porque é caro uma comunidade, uma clínica para tratamento. E foram criadas vagas que hoje são encaminhadas para o CRATOD, e o CRATOD encaminha os dependentes para a internação. O único senão, Ivanildo e doutora Heloísa, é que os CAPs e alguns psiquiatras ainda são contra a internação. E isso aí acaba dificultando um pouco a esperança das famílias de realmente verem os seus entes queridos em recuperação. O que a senhora acha disso, doutora Heloísa? Doutora Heloísa? Oi? A senhora ouviu o senhor Miguel? Então, eu não ouvi, eu estou com a ligação muito distante dele. O senhor Miguel, ele perguntou para a senhora, assim, o quanto hoje esse serviço, né, do Recomeço, do programa Recomeço, permite que as famílias tenham essa possibilidade de fazer a internação, o tratamento por internação. No entanto, o senão é que os CAPs e também alguns psiquiatras não entendem não encaminham ou não entendem isso como sendo uma possibilidade de tratamento efetiva. E diante desse cenário, né, que às vezes existem aí uns equipamentos de saúde pública que deveriam estar articulados e não se comunicam, ou até mesmo não estão indo na mesma linha, na mesma direção. Como é que isso acaba afetando e como a senhora, como alguém da justiça, entende isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o Miguel Tortorello pela parceria eficiente, amorosa, fraternal que nós firmamos no tempo em que eu era secretária da Justiça. Se o nosso programa teve sucesso, foi porque o Amor Exigente, na pessoa dele e dos outros integrantes da instituição, nos apoiaram. Eu digo o seguinte, que nós estamos numa fase que é uma fase até de adequação dos programas. Existe um programa que é um programa estadual e um programa municipal. Que tem até vieses diferentes, tem algumas formas de tratar, de encarar o problema de forma diferente. Sem dúvida alguma, quando um psiquiatra não enxerga nesses programas uma via de atendimento às famílias, isso por vezes pode terminar desassistindo a família, não é? Mas, de qualquer modo, nós não temos como questionar o que é o parecer de um médico, não é? O que nós queríamos deixar bem claro é que esta possibilidade existe, ou seja, uma família pode buscar atendimento ao seu filho. Agora, também é importante, Vanildo, que fique claro o seguinte,
nem sempre um dependente químico precisa ser internado, né? Porque às vezes uma mãe chega aos médicos no serviço público e ela diz assim, eu vim aqui para internar o meu filho. Nós convivemos com essa situação. Eu me lembro de uma mãe que chegou e disse assim, olha, eu vim aqui para internar o meu filho por 1 ano. Ela disse isso. Uhum. E, na verdade, o filho nem precisava ser internado. Ele precisava de um acompanhamento numa comunidade terapêutica, né? Não era uma internação clínica. E quem define o tempo de internação, sem dúvida alguma, é o profissional da saúde, né? Se o profissional da saúde diz assim, não, ele não precisa ser internado, ele pode fazer o processo de estabilização e depois ser acompanhado no CAPS, ou ele pode ir para uma comunidade terapêutica, tanto melhor, né? Então, as famílias também têm que compreender que nem sempre a internação é o caminho, né? Quem define isso, sem dúvida alguma, é o profissional da saúde e da assistência social. E quando a família já tem esse diagnóstico já realizado, já tem esta situação já bem definida e a indicação é realmente uma internação, né? Como a senhora mesmo pontuou antes, essas pessoas, usuários que já estão numa situação bem grave, vivendo até situação de rua. Como que as famílias podem conseguir internação involuntária, né, nesses casos, doutora? Então, o centro aqui em São Paulo, ponto de referência é o CRATOD, que fica ali na região da Luz, não é? Fica ali bem centralizado, é um equipamento do governo do Estado de São Paulo, ali há um serviço sendo prestado para essa finalidade, para que a pessoa tenha o atendimento integral, seja na área da justiça, seja na área da assistência social, da saúde, e ali será definido então o destino dessa pessoa. Mas, de qualquer modo, se a pessoa não mora em São Paulo, capital, ela pode se socorrer da Defensoria Pública ou do Ministério Público. O atendimento pode ser feito na Defensoria Pública ou no Ministério Público também, né? Sempre haverá a análise pelo juiz do parecer médico. Então, nenhum juiz decide assim, eu vou internar um dependente químico. Não. O juiz, para que tome essa decisão, ele vai se basear num parecer médico, né? No mais das vezes, num médico psiquiatra, que vai constatar que a pessoa é dependente química e que ela precisa de internação. Então, eu diria assim, o canal mais fácil é, sem dúvida, procurar a Defensoria Pública do seu município, ou alguns municípios não têm a Defensoria Pública, ou o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito bom. Então, é informação para quem está nos ouvindo, né, para a sociedade, de que existem esses canais, esses mecanismos de onde a população pode buscar, né, no Ministério Público, ou seja, a Justiça também está para ajudar as famílias nesse processo de internação. Doutora, nós vamos fazer um breve... Oi, senhor Miguel? Posso deixar uma pergunta para a doutora Heloísa? Opa, com certeza. Doutora Heloísa, na sua opinião, quais as ações que o Ministério Público poderia realizar para enfrentar o aumento do consumo de álcool e outras drogas no estado de São Paulo? A senhora conseguiu ouvir? Eu não consegui ouvir. Quais seriam as medidas, quais seriam as ações do Ministério Público para diminuir... Na opinião dela. Na sua opinião, né? Quais seriam as medidas que o Ministério Público poderia ter para diminuir o aumento no consumo do álcool? Sem dúvida alguma, o Ministério Público pode atuar não só na questão do aumento do uso do álcool, como também das outras drogas. Isso. E nós já temos alguns projetos que são projetos bem-sucedidos. Eu vou dar um exemplo, né? Existe um projeto fora de São Paulo, na verdade ele acontece ali no Vale do Paraíba, na comarca de São José dos Campos, onde uma pessoa que se envolva, por exemplo, numa ação de acidente de trânsito envolvendo o uso do álcool. Esta pessoa, ao invés de receber uma pena, não é, ao invés de responder a um processo criminal, ela é chamada para um processo de orientação, e se ela já é alcoólatra, para que ela passe a frequentar
uma entidade de autoajuda ou de ajuda mútua. Então, ao invés da pena, a pessoa faz essa orientação. E também, sem dúvida alguma, o Ministério Público pode participar e se envolver nas políticas de contenção do uso e abuso do álcool e de outras drogas, divulgando os efeitos nefastos da droga. Mas o que tem se mostrado mais eficiente é exatamente o que nós chamamos de justiça terapêutica. A pessoa é apanhada numa situação em que ela usou a droga, agrediu a mulher, bateu o carro, se envolveu numa situação de embriaguez, e ela, ao invés de responder criminalmente, ela é encaminhada para um tratamento, né? Então, eu acho que o que nós temos que fazer no âmbito do Ministério Público é ampliar o acesso aos dependentes químicos para que eles obtenham, quando é necessário, a internação, a ampliação também do sistema de justiça terapêutica e a orientação no âmbito das escolas, no âmbito do funcionalismo público, sobre os efeitos nefastos do uso do álcool e das outras drogas. Muito bom, isso mesmo, que bacana. É bom a gente ouvir, né, a doutora Heloísa, como procuradora do Ministério Público, falando sobre o quanto a justiça pode auxiliar e estar a favor, né, junto com as famílias dos dependentes, para que esse problema possa ser minimizado ou até mesmo transformado e levar apoio e ajuda às pessoas. Doutora Heloísa, a gente agora vai para um breve intervalo. A senhora me desculpa um pouco essa dificuldade, é que tanto a senhora como o doutor Miguel estão sem esse retorno, então eu acabo repetindo aqui as perguntas, mas que bom que deu tudo certo. Acho que o nosso ouvinte conseguiu perceber, ouvir e ser esclarecido. A gente volta no próximo bloco para dar continuidade, e eu já deixo para a senhora a seguinte questão, né? O quanto hoje a lei antidrogas, a lei que impede tanto o uso, como o porte, como também o plantio de drogas, o quanto essa lei hoje está sendo desrespeitada em São Paulo em relação às cracolândias, e o quanto a violência também está ligada ao uso, né, do crack e de outros tipos de drogas. Vamos agora para o nosso intervalo, ouvindo a música Nossa Prece com Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Rádio 9 de Julho. Olá, gente amiga, esse recado é para você que precisa tomar medicamento de uso contínuo, hein? A Ultrafarma vem beneficiando milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro, gente. Afinal, quando o assunto é medicamento, quem é cliente da Ultrafarma gasta bem menos. É isso que você ouviu. Você ainda não consultou o site da Ultrafarma? Então o que você está esperando? É muito, muito fácil e prático e rápido. É só acessar aí do seu computador, tablet ou celular, ultrafarma.com.br. Você também pode pesquisar e comprar ligando agora para 11 5591 1466. Não deixa para depois não. Quem conhece a Ultrafarma sabe, ninguém faz tanto por seus clientes. Por isso não erre. Medicamento mais barato para todo o Brasil é ultrafarma.com.br. Ultrafarma 1600 São Paulo. Em água limpa e parada, o mosquito da dengue se desenvolve em até 5 dias. Rápido, né? Mas isso também significa que esse tempo cabe dentro da sua semana. Então que tal reservar o sábado para combater esse mosquito que, além da dengue, agora transmite chikungunya e zika? Elimine os focos do mosquito da sua casa. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. 7 horas 45 minutos, estamos de volta com o programa Tocando em Frente, mandando um salve pra galera lá do Instituto Nova História, Rodrigo Alves, o pessoal que está aí vivendo o tratamento, vivendo a recuperação. Aí galera, só por hoje, tamo junto. Vamos que vamos, porque a vida exige de nós uma mudança de postura, uma mudança de atitude para conseguirmos vencer a doença da dependência química e ficarmos sóbrios para lidar com as dificuldades e superar todos os desafios. Um grande abraço a todos vocês aí. Doutora Heloísa Arruda, estamos com várias questões, várias perguntas aqui, e o Ivanildo José, que é da Casadia, ele mandou uma mensagem muito interessante. Ele falou assim: a senhora está me ouvindo? Estou ouvindo. Doutora Heloísa? Estou ouvindo. Desculpa. Vou gravar esse programa num pendrive para dar de presente a quem tiver dúvida de como proceder sobre a legalidade de internação ou não. Parabéns, doutora Heloísa. Tem muita gente que ainda tem dúvidas, né, doutora, sobre essa questão da internação, né? Se é legal, se não é legal, se pode, se não pode. E aí, já emendando com essa questão, eu pergunto, né? Mesmo para instituições particulares, se precisa de uma ordem judicial para internação involuntária? Sim, mesmo para instituições particulares. Ninguém pode ser internado de forma involuntária, sem que, no caso da internação involuntária, só é necessária a autorização da família. Da família, né? A família autoriza e aí é possível a internação involuntária. No caso da internação compulsória, ela ocorre quando a pessoa não tem família, não tem alguém que autorize e aí, neste caso, o juiz pode internar, mesmo sem a autorização da família, diante do risco de vida ou grave risco à saúde que a pessoa esteja passando. Muito bom. Esse assunto sempre a gente comenta, né, da importância da sociedade estar sabendo disso, né, que existe sim essa possibilidade, que está garantido legalmente como um processo de internação. Doutora, como é que a senhora entende e vê a questão da Cracolândia ou das Cracolândias, né, se espalhando aí pelos bairros de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil? De que forma a violência está vinculada também à questão do uso das drogas? Hoje saiu uma manchete no Estadão falando sobre isso, né? Da violência e o quanto essa violência também está vinculada à questão das drogas, do álcool e outras drogas, e também a questão da Cracolândia. A Cracolândia tem jeito, doutora? Eu acredito que tem jeito a Cracolândia. Eu já sustentei isso e sustento isso desde o ano de 2011. O processo é um processo lento. Por vezes, ele conta com questões políticas que deveriam ser afastadas dessa situação, que é uma situação muito grave. Eu me lembro que quando nós implantamos o Cratódio, houve uma grande resistência de alguns segmentos, eu digo assim, que politizaram o assunto. Politizaram, na minha opinião, politizaram. Esse é o problema, né, doutora? Esse é o problema, porque as pessoas, por vezes, politizam a questão, impedindo que haja um enfrentamento profissional. Então é assim, eu não quero que dê certo, porque é uma ação do governo do Estado de São Paulo que está sob o tal partido. Está nas mãos de tal partido. Quando tudo que não se precisa diante deste grave problema é politizar, né? Felizmente, o governo do Estado de São Paulo e depois a Prefeitura do Estado de São Paulo, aqui no caso da capital, entraram num consenso de que as ações que são necessárias ali envolvem saúde, envolvem assistência social, psicológica, mas envolvem também segurança pública. Sim. Ou seja, é necessário sim que a polícia atue naquela região, porque se há
entrega de droga a dependentes químicos, é porque existe uma rede de tráfico atuando naquela região. E existe uma lei que... Exatamente, existe uma lei no Brasil que impede o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime gravíssimo. Pelas leis brasileiras, ele é considerado crime hediondo. Em alguns países, eu não vou dizer que concordo com isso, mas o tráfico de drogas é punido até com pena de morte. Ou seja, o tráfico de drogas é um crime grave. É uma prática que leva pessoas à devastação das suas vidas. Quem pratica tráfico de drogas não tem amor ao próximo. É uma pessoa que precisa ficar afastada do seio da sociedade. E essa pessoa só será afastada do seio da sociedade se houver uma ação policial e depois judicial, né? Então, é necessário, sim, conjugar ações de segurança pública, de saúde pública, de assistência social e de entidades da sociedade civil, como é o caso do Amor Exigente, né? A mazela do aumento do uso de drogas e do tráfico de drogas tem reflexo direto na criminalidade que as grandes cidades do Brasil suportam hoje. A senhora, como alguém que está aí vivendo a justiça, no meio da justiça, trabalhando, tendo acesso a informações, o que a senhora pode dizer sobre essa relação, né? Violência e uso de drogas? Eu vou dizer que é uma relação direta. Hoje, o que nós temos é o seguinte: os menores em conflito com a lei que estão internados na Fundação Casa, na maioria estão internados porque praticaram tráfico de drogas. Essa é uma realidade que aumentou nos últimos 10 anos. Antes, a maioria dos adolescentes em conflito com a lei internados na Fundação Casa haviam praticado crimes contra o patrimônio e hoje eles estão internados pela prática do tráfico de drogas. Então isso está devastando a juventude brasileira. Então, doutora, então vamos pensar assim, né? Porque também se fala assim, a maioria das pessoas, dos jovens, são usuários. Não é isso. São pessoas que cometeram algum delito e estão lá e muitas vezes podem até usar, mas ou roubaram ou então traficaram, não é porque usaram, exatamente, né? Não, e também é assim, para que um jovem chegue a ser internado, ele tem de ter cometido um crime grave, não é? Ele não cometeu um mero furto. E agora, o que acontece é que por vezes ele comete um crime mais grave, como um roubo à mão armada, porque ele precisa do dinheiro para alimentar o uso de droga. Ele é um usuário de droga, dependente químico, e ele precisa roubar para sustentar o próprio vício. É porque algumas pessoas ou alguns canais, enfim, acabam querendo a descriminalização das drogas. Eles querem descriminalizar porque dizem que o usuário é preso porque está fazendo o uso. E não é bem assim. Não, isso não é verdade. Ninguém que está preso hoje por envolvimento com droga é porque é usuário simplesmente. E essa possibilidade não existe na lei brasileira mais. Exato. Existe um artigo da lei, que é o artigo 28, que diz o seguinte: a pessoa que é dependente químico e que é apanhada com uma pequena porção de droga, ela não pode ser presa, ela não pode ser penalizada com pena privativa de liberdade, ela não pode ser presa. Precisa de tratamento. Ela tem que ser submetida a tratamento, a outras medidas, mas a pessoa não será presa. O que pode existir é uma situação dramática que a pessoa é um dependente químico e começa a traficar ou a cometer crimes mais graves exatamente para sustentar o vício. Isso para não falar das situações em que a pessoa enlouquece por causa do uso da droga e termina matando os seus familiares. Nossa, doutora, é o que a gente vê aí. Pois é. Em algumas... Eu também pego nos meus processos, né? Eu trabalho na área criminal. Nossa. Então vejo situações em que o rapaz dependente químico, porque a mãe não quis dar a ele dinheiro para sustentar o vício, ele mata a própria mãe. E aí a gente tem que pensar, olhar de uma outra maneira, não de uma maneira moralista, dizendo que essa pessoa é má. Não, ela está doente, adoecida, e naquele momento cometeu um ato, um crime, mas movido, né, passionalmente. Enfim, é uma discussão que a sociedade precisa trabalhar melhor. Mas o doutor Miguel está na linha. Ivanildo. E doutor Miguel,
fazer uma observação. Para a doutora Heloísa, a partir de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal deve voltar com aquela votação da descriminalização. Está 3-0 para descriminalizar. Se acontecer isso, na sua visão, doutora Heloísa, o que pode acontecer? Olha, eu sou contra, não é, a descriminalização. Eu acho que a sociedade brasileira não está preparada para isso. Eu acho que nós vamos dar uma mensagem muitíssimo negativa para as pessoas tratarem a maconha, por exemplo, como uma droga que pode ser usada, assim como o cigarro, assim como a cervejinha, e eu ouso dizer que nós teremos consequências muito ruins, não é? Como é que uma mãe chega para o filho e diz assim: meu filho, não use maconha porque isso pode te colocar numa situação de fragilidade perante a justiça? Ela não tem mais esse argumento, não é? E a banalização do uso da maconha e de outras drogas, eu digo que pode piorar a situação que nós hoje temos. Todos os especialistas que estudam esse assunto são unânimes em dizer que a maconha é a porta de entrada para o uso de outras drogas. E vejam que eu não estou querendo ser moralista com isso. Eu estou dando um dado de realidade. A pessoa começa usando a maconha, aí ela vai experimentar uma droga mais forte, uma anfetamina, a cocaína, e a mazela total é quando ela ingressa no mundo do crack. É impressionante como algumas pessoas não percebem. Como a senhora mesmo disse no começo, né? Quem é contra a internação involuntária ou qualquer tipo de internação é porque não tem um filho, ou um parente, ou um conhecido muito próximo vivendo essa situação. E muitos dos que querem ou são a favor da descriminalização estão mais voltados para uma questão ideológica e também porque talvez não tenham em casa vivido ou tido essa experiência. Ivanildo, pois não. Eu vou mais longe. Ou estão mal informados ou mal intencionados. Ah, tá. Não pode ser outra coisa. O Miguel tem toda a razão. Pode aproveitar a doutora Heloísa. Ela está entrando num grande desafio agora, doutora Heloísa, se candidatando a procuradora-geral do Ministério Público. Como é que é esse novo desafio, doutora? Bom, esse é um desafio, mais um desafio da minha vida, né? Eu vou concorrer ao cargo de Procuradora-Geral de Justiça no Estado de São Paulo e, sem dúvida alguma, se for uma caminhada vitoriosa, a nossa pretensão é continuar trabalhando como sempre trabalhamos pelo bem da sociedade, enfrentando os problemas que nós entendemos mais graves hoje nos nossos dias, a dependência química, a corrupção. Então, a nossa liderança, se tudo der certo, vai ser voltada, acima de tudo, para as populações mais vulneráveis, né? Essa tem sido a história da minha vida, o Miguel conhece um pouco dela e não dá para nós nos afastarmos disso, né? Nós temos um país que está sendo construído, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas eu sou muito otimista, eu acho que há muito boas pessoas, né? Esta rádio, este programa, eu acho que faz a difusão desta mensagem do bem. Então, eu acho que há pessoas maravilhosas no Brasil, pessoas que querem mudar a realidade para melhor. Então, eu estou muito engajada nessa campanha e, se tudo der certo, é para continuar trabalhando pela sociedade. Estaremos torcendo, rezando, ajoelhando. Amém, amém, Ivanildo. Olha Muito só, obrigada. doutora Heloísa, tá sim, Ivanildo José da Casa Dia. Doutora Heloísa, precisamos de mais pessoas como a senhora para cuidar das questões públicas. Fala com clareza e não fique em cima do muro.
Ótimo. É o meu jeito de ser, viu? Ah, que bom. Bom, enfim, a gente agradece demais, agradece o senhor Miguel Tortorelli, pedimos desculpas aí pelos probleminhas que a gente teve técnicos para colocar os dois em comunicação, mas o senhor Miguel Tortorelli sempre contribuindo bastante. Senhor Miguel, quer dar um adeus, um tchauzinho? A gente já está terminando o programa rapidinho. Agradecer, doutora Heloísa, realmente, doutora Heloísa faz a diferença. E com certeza absoluta ela vai ganhar, ela vai ter esse prêmio, esse novo desafio. Parabéns, doutora. Muito obrigada, Miguel. Muito carinho estar nesse espaço, conversando com você. Uma alegria muito grande. Eu sempre reitero o meu agradecimento pela ajuda que você nos deu no nosso programa Recomeço. Eu agradeço imensamente a participação da doutora Heloísa. A senhora tem mais um fã. Obrigada, Ivanildo. Eu que agradeço muito, viu? Muito mesmo, pelo espaço, pela oportunidade de falar aos ouvintes da Rádio 9 de Julho. E muito obrigado pelas palavras em relação ao programa. O programa estará sempre disponível, aberto para a senhora e para quem está lutando e trabalhando em favor de quem sofre, de quem tem problemas com a questão da dependência química. E o programa Rádio 9 de Julho, né, abre esse espaço e a gente quer que esse espaço seja cada vez mais utilizado para que a sociedade tenha informação e que esse programa seja realmente de utilidade pública. Muito obrigado, doutora Heloísa Arruda, muito obrigado, senhor Miguel Tortorelli, um ótimo final de semana para vocês, uma excelente fim de noite. A todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas que colaboraram também aqui conosco, ao Alex Braga, ao Lucas Martins aqui orientando a gente, dando todos os direcionamentos. Vocês não sabem como é isso aqui, rapaz. O backstage é nervoso o negócio. Mas graças a Deus, mais um programa realizado. Muito feliz, muito agradecido a Deus mesmo pela oportunidade que Ele nos dá de poder levar um pouco mais de informação a tantas pessoas que precisam e necessitam de apoio e ajuda. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, mandando um grande abraço para minha mãe, Dona Dacília. Espero que ela tenha ouvido hoje o programa com a doutora Heloísa. Fiquem com Deus, juntos somos mais fortes. ZYK 779, Rádio 9 de Julho Católica. AM 1600 kHz. Ondas curtas 9820 kHz em 31 metros. São Paulo, Brasil.